também analista da Receita Federal. Como vai, professor? Tudo tranquilo, Beto. Muito obrigado por ter vindo aqui em nossos estúdios. Professor Walter, me diga uma coisa. Quando foi que você resolveu ser servidor público? Beto, a minha ideia de ser servidor público, ela nasceu mais ou menos de uma forma casual. Meu pai estava passando no centro da cidade, havia uma fila para inscrição em concurso público, e ele me inscreveu. Você tem ideia de quanto tempo tem? Era um tempo em que terceiro podia fazer a nossa inscrição sem procuração. E em 85 eu fiz um concurso para o antigo DASP-SUNAB, fui aprovado e fui lotado no INSS na condição de agente administrativo. Nesse momento que você foi lotado como agente administrativo, você já disse para você mesmo, isso daqui é só uma ponte, eu não quero ficar a vida toda aqui, eu vou continuar estudando para um outro mais acessível aos meus sonhos, à minha realidade que eu espero ter? Como é que foi isso? Beto, aí a gente tem assim uma condição meio estranha. Lógico que a gente, quando entrou, eu estava entrando também no curso superior, e a minha ideia era fazer um concurso onde eu desse um salto salarial e tivesse uma condição melhor, também de trabalho. Só que o que veio a acontecer? Com o tempo, a coisa foi se tornando mais ou menos rotineira, e eu fiquei um bom tempo sem decidir estudar novamente. Me dediquei a fazer a faculdade, inclusive larguei a faculdade, e, assim, de certa forma, eu tinha me contentado com aquela ideia de ser agente administrativo. Depois, quando chegou em 98, já casado, com 3 filhos, e o dinheiro começou a sumir, o dinheiro não dava para mais nada, eu resolvi tomar essa atitude de fazer um concurso público, já que era a forma que eu encontrava de mudar a minha condição de vida. Ô Walter, me diz uma coisa, com relação a dificuldades, todos temos dificuldades, as pessoas, entendeu, que fazem concurso público sempre estão passando por dificuldades. E aí, então, numa média de dificuldades, as suas dificuldades, você acredita que foram acima da média? Foram mais do que as outras pessoas? Porque todo mundo se queixa, né? Poxa, eu preciso tanto, eu preciso tanto. E às vezes se esquece, entendeu, que tem outras pessoas que de repente estão passando por milhões de dificuldades muito piores do que aquelas suas. Conta um pouquinho, entendeu, dessa história, entendeu, pra gente. Beto, olha só, dar gradação às dificuldades é uma coisa muito difícil. Por quê? É lógico que eu entendo a minha dificuldade. Ter 3 filhos, ter um filho portador de deficiência física, e acima de tudo, o que pode parecer é o seguinte, o Walter tem 3 filhos, mas a esposa dele cuida dos 3 filhos. Eu sou um pai muito participativo na vida dos meus filhos. Sempre eu fui. Então, todo o meu problema de financeiro que gerou a estudar, ele teve como escopo essa dificuldade que eu tinha para poder fazer isso, que era o melhor para os meus filhos. Mas em momento algum eu abri mão de viver cada fase dos meus filhos. Então, por que a minha dificuldade, que não é maior do que a da Lia ou de algumas pessoas, porque a minha dificuldade, assim, algumas pessoas sempre pediram para que eu fizesse alguns depoimentos sobre ela, e eu não fiz antes, até no sentido de preservar meu filho mais velho, até o momento que ele tivesse uma capacidade de entender isso e não parecer que eu estava fazendo uma postura piegas, uma postura que não tinha nada a ver. Eu não estou aqui supervalorizando o que eu fiz. Eu estou aqui com o intuito de motivar as pessoas a chegarem a esse ponto. Então, gradar a dificuldade é muito difícil, porque talvez a minha dificuldade com a deficiência é grande, mas a dificuldade da Lia também com 4 filhos foi, a dificuldade de alguma pessoa que não tem nem como chegar ao centro da cidade para estudar vai ser. Então, as dificuldades, cada um tem o tamanho da sua dificuldade, porque cada um sabe como suportar a sua dificuldade. Eu passei quase que 2 anos estudando, de 10 da noite às 2 da manhã, tendo que no outro dia acordar às 6 da manhã. Por quê? Porque, como eu coloquei, eu não queria abrir mão de conviver com os meus filhos, eu esperava que eles dormissem para só assim sentar e estudar. Então, eu vinha ao curso de noite, saía do curso à noite, ia para minha casa, ficava com meus filhos até que eles dormissem, e aí sim, depois que eles dormiam, eu me sentava para estudar. Então, eu passei quase 2 anos estudando, dormindo 4 horas por noite. Então, eu acho que esse é o detalhe, é a pessoa entender que tem a dificuldade, mas não deixar que essa
essa dificuldade, perdão, seja uma justificativa para não estudar. Eu acho que a pessoa tem que aprender a aproveitar o que tem. Se você só tem 1 hora para estudar, você tem que ter dedicação para estudar 1 hora. Estude 1 hora. 1 hora, com afinco. O que você não pode é ter 1 hora e esperar ter 8. Porque você pode nunca ter 8 horas. Então, a grande ideia que eu acho que o concurseiro tem que ter consciência é essa. É saber o seguinte, se eu tenho 15 minutos para estudar por dia, eles são suficientes desde que eu estude de verdade 15 minutos. Se eu tenho 10 horas, eles são suficientes desde que eu estude de verdade 10 horas. Não é a quantidade de hora só que vai fazer aprovar. É principalmente a qualidade do estudo. Então, o que eu fazia? Eu sentava 4 horas e me dedicava a estudar. Não tinha meio termo, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha ninguém falando comigo. Era só estudar. Essa era a minha função. Para quem não tem família, mas com certeza que é o melhor para si, para o seu futuro, está buscando amanhã ou depois constituir uma família. Então tem gente hoje, mas o que levou ele a não desistir foi a família dele, ele pensar lá no filho dele, deficiente físico, enfim. Mas tem gente que não tem família, mas tem parentes, tem pais, tem uma certa outra dificuldade, ou não tem pais, na verdade, e estão sozinhos no mundo, estão procurando ali melhorar de vida, constituir uma família. Enfim, o negócio é se agarrar em algum objetivo e colocar isso como reta e ir embora nesse caminho. Beto, acima de tudo, eu acho que o concurseiro ele tem que ser uma pessoa perseverante. Ele tem que ser como um boxeador. Ele entrou no ringue, tomou o primeiro golpe, bambeou, levanta e se prepara para continuar a luta. Tomou o segundo golpe, bambeou, levanta e se prepara para continuar a luta. Ele não pode, a coisa que passa na cabeça do concurseiro, e sempre passa, porque passa na cabeça de qualquer um, é achar que aquilo é inacessível. Que as pessoas que estão lá são gênios. Não tem gênio algum. Eu acho que o grande detalhe é que as pessoas que conseguem pela dedicação, pela perseverança, pela capacidade de se entregar a um objetivo. Se a pessoa colocar algum objetivo na sua vida e for uma pessoa que tenha persistência, ela vai conseguir isso. Agora, tem que ter persistência. Walter, muito obrigado pela entrevista. Desejo mais uma vez aí todo sucesso para você, para a FABEC, para esse teu novo trabalho aí. Tenho certeza, entendeu, que várias vezes se repetirão esses primeiros lugares, entendeu, tanto no ENAD quanto em outros concursos. Eu gostaria de finalizar essa entrevista deixando que você possa, ali olhando para a câmera, deixe uma mensagem para os concursandos, os concurseiros, aquelas pessoas que, por que não até se inspirarem em você, que tem lá as suas dificuldades, mas que busquem em você aquele estímulo, aquela motivação que de repente está faltando na vida deles para eles não desistirem nos concursos públicos. Beto, então vamos agora, antes de passar a minha dica para os concurseiros, eu gostaria primeiro de agradecer por estar aqui. E dizer para as pessoas o seguinte: como eu falei ainda há pouco, eu acho que a perseverança, a dedicação, elas são muito importantes. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que passar na cabeça de uma pessoa que quer fazer um concurso público e quer passar no concurso público é a ideia de que ele vai ter que abdicar. Ele tem que abdicar de algumas coisas, e isso causa sofrimento, causa problemas, inclusive na relação interpessoal dele, mas ele tem que abdicar. Por quê? Porque existem, dentro dos cursos preparatórios do país todo, 2 patamares. Você tem a presença do inscrito em concurso e a presença do candidato de concurso. São 2 patamares bem distintos, onde você nota que um é aquele que está lá, mas não deu um pingo de dedicação para aquilo. E o outro é aquele que se dedica, que se sobrepõe a todas as dificuldades que possam existir no seu caminho. E eu acho que é essa a nossa ideia. Eu acho que o concurseiro ele tem que entender que ele tem que passar por cima das pedras que estão no caminho dele. Ele não pode se abater com nada que aconteça. Então essa é a minha ideia de motivação. As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sou uma pessoa que sou muito entusiasta com esse meio que eu vivo. E eu acho que as pessoas têm que ter essa ideia. Ter a ideia da perseverança,
da resistência, da persistência, que isso é o bom por concurso.